Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é o contrapé inicial para a gente entender sobre geometria analítica, parte da matemática fundamental que, se você quer ingressar no ensino superior, é muito importante que você domine, porque através da geometria analítica você vai entender, né, o processo de funções e, mano, cálculo é função. Então você tem que saber função e para você saber função é interessante que você domine geometria analítica, beleza? Então hoje vai ser o primeiro vídeo, eu vou te explicar o que é um plano cartesiano, como que ele funciona, quais são, né, os 4 pontos do plano cartesiano e o que é interessante você saber e fazer atividades para ir aplicando. Porque, não sei se você sabe, se seu professor já te falou, matemática é atividade. É você, óbvio, o conteúdo é importante você ler, você ver vídeo aula, mas você só vai aprender se você, ó, caneta e papel na mão e sair escrevendo, beleza? Então, bora lá. Cara, o que é a primeira coisa que você tem que saber sobre um plano cartesiano? Que ele é um plano cartesiano, pelo menos até o ensino médio, ele é bidimensional. O que isso significa? Que ele vai ter duas dimensões. No caso aqui, ele vai ter o y e aqui, ó, ele vai ter o plano x. O que é isso? O eixo y é o eixo das ordenadas. É muito importante você decorar esse nome. Não decorar, né? Aprender. Das ordenadas. E o eixo x é o eixo das abscissas. Ok? Isso é muito importante, porque pode ser que algum contexto te fale que o eixo das ordenadas, um ponto tal, você tem que saber se é no y ou no x, porque isso vai afetar diretamente, beleza? Então, ordenadas, eixo y, abscissas, eixo x, ok? Beleza. Dito isso, é muito importante você saber também que existe um ponto de intersecção deles aqui, ó, que é bem aqui, ó. Esse ponto ali, ele é um ponto de intersecção entre as abscissas e as ordenadas. O que ele significa? Esse ponto, ele é o ponto 00, ele é o marco inicial, ele é a origem do plano cartesiano. Quando a gente for adentrar e vou falar sobre coordenadas, esse ponto vai ser o 00. E é muito importante você entender que é isso, o que é esse ponto inicial, o que é a origem. Origem é no 00. Por quê? Através dessa origem, nós vamos dar as coordenadas positivas e as coordenadas negativas. Por exemplo, olha só. Vamos colocar como base o plano cartesiano utilizando apenas o eixo das abscissas. Olha só, esse daqui é o eixo das abscissas, ele é o eixo x. Vamos colocar, aqui ó, vou colocar uma setinha para os dois lados. O que isso significa? Significa que ele é infinito, então ele vai tanto infinitamente para a direita quanto infinitamente para a esquerda, beleza? Então vamos colocar que aqui ó, seja o origem, aqui é o ponto 00 dele, aqui onde ele encosta com o eixo das ordenadas, ok? Isso significa que todos os números para a direita serão positivos. Então, para cá ia ser 1, o 2, o 3, o 4, infinitamente. Do outro lado, né, para a direita é positivo, para a esquerda, então, em relação à origem, todos os números do eixo das abscissas para cá será negativo. Então, aqui vai ser o menos 1, aqui vai ser o menos 2, aqui vai ser o menos 3, em diante, infinitamente para a esquerda, beleza? Então, se isso acontece também no eixo das abscissas, provavelmente você deve imaginar que no eixo das ordenadas isso acontece também. E é exatamente isso que acontece. Esse daqui é representante do eixo das ordenadas, né? Aqui é o ponto de origem, o 00. Então, o que isso significa? Que para cima, todos os números para cima da origem, certo? Eles vão ser maiores, vão ser positivos. Mas olha só que interessante. Note que eu estou colocando a origem no 00, tá bom? Isso é muito importante, porque você já vai entender. Então, quando a origem está no 00, todos os números para cima serão positivos. Então, aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4, assim em diante. Logicamente, descendo ele, vai ser negativo. Então, vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Por que eu estou frisando muito a origem? Porque eu posso te dar um plano cartesiano, como ele é infinito, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, eu posso te dar um plano cartesiano no meio. Tipo, por exemplo, fez um plano cartesiano aqui, só que essa origem aqui, ele é a origem 80, 30. Então, olha só, como ele toca, né, a origem desse plano cartesiano, né, aquele antes 0 a 0, 0, agora 80, 30, do plano das ordenadas aqui, né, se eu continuar subindo, vai ser positivo, porque vai ter 31, 32, 33, 34. Só que se eu começar a descer, ele também vai ser positivo. Ele vai ser 29, 28, 27, 26 e assim por diante. Então, olha só. Aqui eu tô deixando bem claro que quando a origem é no ponto 00, tá? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Mas a ideia é simples. Dependente da origem, quanto mais para cima for o número, maior ele vai ser. Quanto mais para baixo ele for, menor ele vai ser. Se ele estiver na origem, para baixo negativo, para cima positivo. Se for igual esse caso aqui, que o eixo y dele, a origem é no 30, ele vai continuar sendo positivo, só que vai ser menor para baixo, maior para cima, beleza? Bom, eu já dei um spoiler aqui, mas temos coordenadas no plano cartesiano.
Então, olha só, esse aqui é um plano cartesiano, certo? E olha só, se eu, por exemplo, te dar um ponto aqui, ó, como que eu acho esse ponto? Como que eu sei que ele tá ali? Né? Aquele famoso jogo do navio, né? Batalha náutica, um bagulho assim. É o seguinte, a ideia é muito simples. Esse ponto, ele é um ponto bidimensional, ou seja, ele vai ter coordenadas representantes em duas dimensões. Por que é bidimensional? Porque a gente já concordou que aqui é o y e aqui é o x. Então ele consegue ir para frente e para o lado, apenas. Por isso que é bidimensional. Então, olha só, se eu traçar uma retinha aqui, ó, aqui e aqui, o que a gente vai entender? A gente vai entender que nesse ponto ele tem um representante aqui do y e ele tem um ponto representante aqui do x. Então a coordenada desse ponto aqui é x, y. Ok? Lembrando sempre que o x vem primeiro, depois vem o y. Mas aí eu te pergunto, pô, Jair, beleza, entendi. Mas vamos colocar números, né, pra gente ficar mais fácil. Aqui o ponto é 0, 0, tá? A origem, quando não der nada, é o ponto 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o 6. Aqui 1, aqui 2, 3, 4, aqui o 5. Então, olha só. Se aqui fosse um plano cartesiano, né, e se esses pontos aqui, né, fossem fidedignos, né, esse ponto aqui, ele seria representado assim, o 5, porque primeiro é o x e depois o 6. Então, esse ponto 5, 6 é o ponto representante dessa bolinha nesse plano cartesiano, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente abordou tudo que é necessário. O plano cartesiano, ele é um plano bidimensional, que ele vai ter o eixo das ordenadas, o eixo y, e o eixo das abscissas, que é o eixo x, né, o eixo horizontal. Para cima, no eixo das ordenadas, né, no eixo y, os números vão ser maiores, né, vão ser crescentes, vão ser positivos. Descer no eixo das ordenadas, os números vão ser menores, né, vão ser decrescentes, vão ser negativos. No eixo das abscissas, né, para a direita, os números vão aumentar, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda, os números vão diminuir. Então, se tiver na origem 0, 0, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Temos também coordenadas no plano cartesiano. Uma coordenada é uma junção de pontos, tanto do ponto y quanto do ponto x, em que o ponto é o xy, que é onde aquele ponto está localizado no plano cartesiano. Só que agora a gente vai começar a entrar na brincadeira. Agora a gente sabe que a gente tem um ponto. Só que eu não posso ter só um ponto. Eu posso ter muitos pontos. Por exemplo, eu posso ter outro ponto aqui. E o que eu consigo fazer com 2 pontos? Exatamente. Eu consigo traçar, olha só, uma reta entre 2 pontos. E agora, hein, cara? Agora nós vamos começar a entrar na bagunça da geometria analítica. Que a gente vai entender sobre a distância entre 2 pontos. Cara, aqui só coisa boa. Você vai ver que muita gente tem uma certa dificuldade, né? Porque a fórmula da distância entre 2 pontos é uma fórmula, cara, cheia de raiz e elevada potência, cara, você fica meio perdido. Mas quando você entende, na próxima aula eu vou te explicar isso, você vai ver que é molezinha, cara. Nada mais é do que um Pitágoras grandão. Porque, olha só, nem precisei de muito esforço para desenhar um triângulo aqui. Olha só os mais inteligentes vão ter pego isso aqui. Por quê? Ó, tem essa reta aqui, se eu traçar aqui, ó o triângulo formado aqui, ó. Pum, pum. Ó, que doideira, cara. É exatamente isso aí, cara. E essa distância aqui, ó, o que ela representa do triângulo? Ah, isso aí, cara, representa a hipotenusa. E como que a gente acha a hipotenusa? Mas isso é conversa para outra aula, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essa introdução sobre geometria analítica, o que é um plano cartesiano, como que ele funciona, qual que é a lógica, né, de negativo e positivo no plano cartesiano e como que se monta, né, um conjunto de coordenadas no plano cartesiano bidimensional, beleza? Esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, né, ou gostaria que eu abordasse melhor algum tópico, deixa aqui nos comentários, vai ser uma honra te responder, beleza? Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.